Olá, eu quero em breves palavras falar algo muito importante para você neste momento. Dizer que no livro de 1 Reis, capítulo número 18, versículo de número 30, Elias se achega ao povo e o povo se achega a Elias e Elias restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Esse texto nos fala de um confronto entre um homem de Deus, servo e profeta do Deus Altíssimo chamado Elias, contra 450 homens, servos e profetas de um Deus pagão chamado Baal. Esse confronto se deu nos dias de Acabe. Acabe foi rei e reinou em Israel por aproximadamente 22 anos. E o seu reinado ia de mal a pior, sendo ele nomeado como o pior rei a governar sobre Israel até então. A sua ruína e degradação moral teve início ao se casar com Jezabel, uma mulher que não servia e não temia ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E Jezabel faz com que o seu marido e rei edificasse altares a Baal dentro dos termos de Israel. E quando o rei se desvia, ele traz consigo uma grande multidão. Diz a palavra do Senhor que quase todos os israelitas se dobram diante de Baal. É difícil entendermos como uma nação que outrora viveu prodígios e milagres do Senhor decidem agora abandonar a sua fé. É difícil compreendermos quando lemos na Bíblia trechos onde Deus usa o seu braço forte, onde Deus usa elementos da natureza, onde Deus usa seres espirituais para dar vitória à nação de Israel. E agora aquele povo decide abandonar ao Senhor. Esta era, de fato, a real situação daquela nação. E o pior, estamos vivendo dias como os dias de Acabe. Dias onde a degradação moral se instalou. Dias onde pessoas de igual modo tiveram uma experiência com Deus, viveram na sua presença, receberam do Senhor prodígios e milagres. E agora decidiram não mais segui-lo. Muitas são as vezes que nos deparamos com homens, mulheres, jovens que estavam na presença do Senhor e agora estão trocando o precioso pelo vil. Estão trocando o santo pelo profano, as coisas espirituais pelas coisas terrenas. Estão trocando a vida pela morte, a bênção pela maldição, e as coisas de Deus pelas coisas de Satanás. E através de suas escolhas, tem também mudado o endereço de sua eternidade. Salvação não se negocia. E não se negocia porque a nossa salvação custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Princípios bíblicos não se negociam. E não se negociam pelo fato de que o Evangelho poder de Deus para todo quanto nele crê. É tempo de, assim como Elias, restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Como diz o profeta Isaías, volte o ímpio para os caminhos do Senhor, que é rico em perdoar. Que você possa, que eu possa, rever as nossas atitudes, as nossas decisões e fazendo uma autoanálise, restaurar o altar do Senhor que muitas das vezes está em ruínas e reatarmos um compromisso, uma aliança com o único Deus verdadeiro, aquele que é digno de ser louvado, é aquele qual nós devamos prestar toda a adoração. Volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar, e que Deus nos abençoe nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Que Deus nos dê graça, em nome de Jesus.